Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu entrevisto a psicanalista e neuronutricionista Amanda Ciara Micoli. Seja bem-vinda, Amanda. Certinho, muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Vamos começar pela tua história, pela tua trajetória, pela tua carreira acadêmica. Você foi atleta, não foi atleta? Conta um Não, pouquinho dos teus caminhos do ouro pra gente, Amanda. legal. Não fui atleta, né? Assim, aquela coisa de infância, até jogava vôlei, fazia um esporte ou outro, mas nunca com a intenção da profissionalização. Então, a minha vida mesmo trabalhando com esporte, ela veio depois da fase adulta, onde eu comecei a entender, né, e precisar muito de ter saúde mental. Então, eu estava em um ambiente onde eu precisava ter saúde mental, e aí eu comecei a estudar sobre isso, entendi essa oportunidade e essa necessidade no mundo esportivo. Então, foi daí que veio, e aí comecei a trabalhar com o esporte, com os atletas, enfim. Mas por conta disso, de entender mesmo a necessidade que existia de se falar mais sobre saúde mental, e que os atletas tinham de necessidade para melhorar a performance. Então, foi nesse momento que juntou uma coisa com a outra e aí eu comecei a trabalhar com os atletas. Legal. E você trabalha com atletas do alto rendimento, né? Principalmente jogadores de futebol, é isso? Isso. Eu trabalho com atletas de formação, né, ainda, mas também nível, querendo a profissionalização dentro do futebol, atletas profissionais também, atletas em transição de carreira e atletas de algumas outras modalidades esportivas também, mas que usam o esporte como uma profissão, alto nível mesmo. Legal. Explica pra gente, então, o que é neuronutrição, para o nosso público entender É um melhor. termo novo, né? Assim, falar, quem conhece neuronutrição? Quase ninguém. Mas é uma ciência que visa as necessidades do cérebro dentro da nutrição. Então, a gente começa a entender que o cérebro, ele tem as suas necessidades metabólicas, ele tem as suas necessidades nutricionais e que isso impacta diretamente no comportamento, né? Eu falo que o Interessante. cérebro é o nosso órgão mais sensível e mais exigente. Então, diferente de um músculo, né, que quando tá ali para lesionar e tal, ele começa a sentir dor, então você claramente sabe que tá ali com algum problema, o cérebro mostra esse problema através de comportamento, através de comportamentos que você começa a ter que não tinha. Então, você pega para um atleta, isso acaba impactando em competências cognitivas que eles têm altas demandas. Então, é aquele atleta que começa a ter problemas em tomada de decisão, em foco, em concentração, em reação. Então, muitas vezes, esse é um processo de uma demanda cerebral que não está sendo suprida. Então, a neuronutrição, ela visa esse olhar para as necessidades mesmo do cérebro, para que ajude isso na parte comportamental e cognitiva. Interessantíssimo. E, então, quer dizer que a alimentação pode influenciar na nossa capacidade cerebral, na nossa cognição, pode melhorar, pode piorar. Tudo o que acontece no corpo tem influência da alimentação. Tudo, absolutamente todos os processos, toda a funcionalidade, né, do ser humano, do corpo, da atuação de performance, tem influência da alimentação. Imagina que é o combustível e é o principal combustível que a gente tem e coloca para dentro do corpo para gerar energia, para gerar pensamento, para gerar qualquer tipo de demanda, né? Uhum. E eu parei aqui porque eu tô gesticulando um monte, né? Mas então tudo depende do alimento, né? E a alta performance, ela também acaba dependendo disso porque é a principal fonte de energia. Se a gente não tem um bom substrato ali, se a gente não escolhe, não seleciona, ou não atende às demandas não só do cérebro, mas do corpo, a função acaba ficando comprometida. Então, existe uma relação direta entre o alimento e a alta performance, existe uma relação direta entre todos os processos saudáveis do corpo, inflamação, intestino, e tudo se relaciona com o cérebro. Então, a gente, por um tempo, falava que, cuidar do cérebro, cuidar do corpo. Não, quando você cuida de uma coisa, você acaba cuidando da outra, porque elas estão inteiramente interligadas, né? Então, é um organismo só que depende inteiramente do que você come. Antigamente a gente falava mente sã, corpo são, né? Tem um pouco a ver, né? Quais alimentos você recomenda para a gente ter uma boa saúde mental? Os peixes, enfim, Sim, vai depender nozes. muito, assim, eu falo que nenhum alimento de forma isolada, ele tem um poder de fazer uma grande transformação.
né? É um conjunto, isso tanto para a parte boa quanto para a parte ruim. Não existe um alimento único que você fala, nossa, isso aqui é ruim, não vamos comer, e isso aqui é ótimo, maravilhoso. Mas nós temos as categorias de necessidades do nosso organismo. Então, a gente falando da questão básica para atleta, gordura saudável, né, da gordura boa, proteína, carboidrato. Carboidrato também que não é refinado, né? Farinha, a gente confunde muito. Ah, carboidrato, pão, essas coisas, não. Então, basicamente... Batata doce. Não precisa ser a doce, né? Pode ser a batata, mas são essas categorias que é a base, né, da alimentação. Depois disso, a gente começa a entrar na questão de nutrientes, de minerais e tudo isso. Mas é aquela coisa que a comida é o básico que funciona, né? Então, é comer comida de verdade, né? Então, isso é uma boa recomendação. Alimentos orgânicos, carnes, a questão legumes. Sim. A questão do alimento orgânico aí entra num viés um pouco diferente, mas a alimentação do brasileiro comum, né? Arroz, feijão, legume, verdura, carne, isso tudo é saudável, pode comer, deve comer, na verdade, né? O que a gente fala hoje, existem... muito se vê, e assim, até parece que não, mas muitos atletas que eu atendo, eles também têm um viés de... acaba que não suporta a pressão que o esporte, né, coloca, então isso acaba afetando o emocional de alguma forma, e uma fuga rápida acaba sendo alimentos, né, industrializados, alimentos que acabam trazendo esse conforto. Então, é esse o ponto de atenção, assim, quando a gente faz essa correlação da boa alimentação que vai, né, que está visando uma saúde cerebral e uma saúde física, de certa forma, mas com esse cuidado. Os atletas, normalmente, eles já têm uma tendência a fazer melhores escolhas, a pesar alimentos. Então, já existe essa característica e ela já está inserida no futebol. Mas o ponto principal é que alguns alimentos, para algumas pessoas, para alguns atletas, acabam se tornando uma fuga da pressão que o esporte, né, coloca ali no dia a dia. Então, esse é o ponto, comer comida de verdade, né? Aquela famosa frase clichê que é o desembalar menos e o descascar mais. Então, isso que acaba funcionando. E os atletas normalmente têm a alimentação muito regrada, né? Eles não podem sair muito da linha porque acaba interferindo diretamente na performance. Mas ainda tem aquela história do dia do lixo, que eles podem comer à vontade num dia da semana, McDonald's, essas coisas que a gente sabe que não... É a polêmica que existe no mundo do futebol, né? E aquela coisa que, então tá, ganharam o campeonato, vamos comemorar com uma pizza, né, na competição com bebida alcoólica, enfim, acontece às vezes. Pode, né, eu falo que o ponto principal, quando a gente fala de cérebro, é pior, ou é mais prejudicial você ficar com muita vontade de comer algo e não comer, do que você ter um dia que você fala, hoje eu posso me permitir aqui comer um lanche, né, um hambúrguer, enfim. Então, talvez... aquela coisa do não poder faz mais mal para o organismo, em termos hormonais, né, de estresse, do que você chegar lá e comer. Vou comer um lanche aqui, tá tudo bem, né? Existe essa flexibilidade, né? Acho que quando a gente fala de dieta, quando a gente fala dessa questão alimentar, a gente também tem que ter muita coerência, porque ainda que o atleta ele seja extremamente regrado, o ser humano ele precisa de, em determinados momentos, também ter isso, né? Essa flexibilidade. Então, às vezes eu atendo pacientes, assim, mais novos, né? Crianças, fala assim, caramba, mas não pode comer nada? Aí eu falo pra mãe assim, quantas vezes ele vai poder comemorar o aniversário do amigo de 12 anos? É só essa, né? Então não tem problema ir lá comer um pedaço de bolo, comer um brigadeiro, desde que isso não seja com frequência. Isso acaba fazendo bem, isso faz parte do desenvolvimento também. Então eu falo que quando a gente fala de alimentação, performance, até mesmo fugindo um pouco do esporte, a questão de perda de peso, a gente tem que ter uma certa coerência, porque senão a gente acaba... passando a imagem de que o alimento ele é ruim. Então, o alimento ele entra como algo que eu vou te punir ou então eu vou te beneficiar. Você não pode comer, mas se você ganhar uma competição, eu vou e te recompenso com um chocolate. E não é assim, né? A relação com o alimento ela tem que ser uma relação leve. Por quê? Porque a gente faz isso desde que nasce, né? O ser humano se alimenta desde que nasce. Então, tem que ter essa coerência, esse entendimento, para que não fique também uma coisa negativa e até pode gerar um transtorno, né, nesse sentido. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu vou contar para você uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui corredor, né? Fui fundista. Treinava forte, pesado, era bem magrinho. E a dieta era bem regrada. E um dia eu saí da dieta, eu fui na feira.
eu comi um pastel e tomei um caldo de cana, o clássico. Uhum. Amanda do céu. Passou mal. Muito mal mesmo. Tudo é equilíbrio, né? Tudo é controle também, né? Tem coisas que você tem que pegar devagar, porque interfere na fisiologia, em tudo, Interfere né? em tudo. E isso acontece porque quando você tem uma alimentação muito regrada, e aí você come, por exemplo, um pastel, ele tem uma alta concentração de gordura Sim. ali, e isso faz mal. O organismo reclama. É a mesma coisa que você tem um carro, então você só coloca um determinado tipo de combustível que é maravilhoso, e de repente você tem que colocar algo muito ruim. Vai dar Vai rejeitar, né? Vai exato, é a estranhar, né? rejeição ali de alguma forma. Então, o corpo, ele tem isso, ele reclama, né? Então, também não é incomum a gente ver pacientes que, por exemplo, aparece ali no exame algo relacionado a uma intolerância à lactose, mas ele fala, mas eu tomo leite sem fim e não sinto nada. Então, a gente tem que ter até essa análise mais criteriosa, porque se você retirar de uma vez, ele não pode mais voltar. Então, se o organismo ainda está funcionando, você vai administrando. Porque senão acontece bastante igual aconteceu com você no seu caso. Não em decorrência de intolerância, mas em decorrência de uma alimentação regrada que o corpo estranhou totalmente, né? Como assim? Muito açúcar, muito óleo. Muito açúcar, muito óleo, muita gordura. Né? Você falou em intolerância à lactose. Eu sou asmático e eu melhorei muito quando retirou. Quando tirei o leite da dieta. Tentei substituir, mas os derivados é impossível. É difícil, Nossa, né? Eu falo que principalmente. Quando a pessoa tem a intolerância ao glúten, é mais fácil. A lactose acaba sendo mais difícil porque não há substituição para o queijo, né? Por exemplo, não há essas substituições. Mas acontece e tem uma relação muito grande da parte de inflamação, né, respiratória com a parte de lactose, porque isso é uma relação que tem diretamente com o intestino. Então, como eu falei há pouco, a gente tem um organismo que ele se comunica de todas as formas. E uma coisa acaba, né, se relacionando com a outra. Então, é muito comum também a gente ver atletas que, no momento que estão competindo ali, sente falta de ar ou alguma coisa, tem muita rinite. Então, pode ver e vai investigar a causa que o intestino está ali dando algum sinal, ou intolerância, ou alergia, ou uma questão de inflamação mesmo, porque não está digerindo bem. E isso acaba repercutindo, né, num sintoma físico respiratório normalmente. Tem os sintomas também que são atípicos, então também é importante investigar, mas isso impacta diretamente na performance. Então, quando a gente fala da nutrição, da neuronutrição relacionada com a performance, é a gente entender como é que esse organismo está reagindo com o que está sendo colocado ali e como que ele está conseguindo performar. Então, a intenção é sempre melhorar a performance, né? E é difícil você chegar nesses diagnósticos, né? Alimentos que te fazem mal especificamente ou individualmente. Você tem esse tipo você presta esse tipo de serviço? Eu não sei que tipo de exame fazer. Olha, morango te faz mal, leite te faz mal. Você precisa pegar leve com esse tipo de alimento. A gente consegue chegar a esse Sim, diagnóstico? Hoje em dia é muito mais fácil. Né? A gente tem exames que nos dão essas informações e temos ciências também novas de estudos que nos trazem isso com mais clareza, com mais assertividade. Né? Então, a gente hoje já sabe isso através de parâmetros de exame de sangue. Um próprio hemograma, que é o exame mais simples de sangue que a gente faz, já pode nos trazer esses indícios. A gente tem testes de metabolômica, que é também uma ciência relativamente nova, onde a gente consegue entender pelo metabólito, que é o resultado final do organismo, o que está acontecendo. A gente tem testes genéticos também que nos mostram isso. E a parte clínica, a avaliação clínica mesmo. Então, alguns sintomas que a gente já sabe mais físicos, então normalmente dermatites, rinites, né, problemas respiratórios em vias aéreas superiores, por exemplo. Então isso são parâmetros que a gente normalmente vai investigando. Quando a gente não tem exames que nos trazem a assertividade, fica um pouco mais complexo, porque aí a gente precisa fazer por tentativa e erro, né? Então, Fábio, a gente está aqui, não estamos performando da melhor forma. Então, vamos fazer um teste, né? Vamos retirar ali por 15 dias somente, ver como é que muda. Então, a gente também consegue dessa forma quando a gente não tem esses exames em mãos. Isso aconteceu comigo. Quando eu fui ao médico, ele foi bem radical. Ele falou, meu amigo, leite de vaca é para vaca, cara. O ser humano tem que tomar leite materno. Você consome leite? Eu consumo muito leite. Tem muito alergênio.
Faz uma experiência, tira o leite Uhum. da sua dieta por uma semana. Nossa Senhora. Mas sabe qual é o ponto que Amanda eu melhorou vejo hoje muito. que dificulta um pouco? É o seguinte, hoje a gente tem literatura que nos dá base de qualquer informação. Então, se a gente for buscar em literatura, a gente vai encontrar uma informação de que o leite é extremamente inflamatório e que não deve ser consumido por seres humanos. Mas também a gente tem a parte da literatura que nos traz embasamento de que não é nada disso, que o leite pode ser consumido, E que é bom para os e que é ossos, bom é rico em para cálcio. osso, mas assim, se você não tem uma intolerância diagnosticada, não há problemas. Então, e como nós estamos na era da informação, isso acaba confundindo um pouco as pessoas também, né? E como que os profissionais fazem, se eu tenho um embasamento científico de um lado ou do outro. Então, vai o Contraditório, né? profissional e ele acaba fazendo muito pelo que ele vê na parte clínica, né? Então, é o que eu vejo na clínica que funciona para os meus pacientes e para os meus atletas, e aí isso eu acabo passando, mas se eu for buscar em literatura, embasamento científico, eu tenho para ambos, né? Então, vai muito do profissional. Então, você foi nesse profissional que te orientou isso, mas você poderia ter ido em outro e falado, não, continua que não é nada disso, e você fica com esse caso que se posterga, né? Sim. Eu, por exemplo, eu não indico, né? Eu retiro porque é a minha análise clínica, mas tem outros profissionais que não. Então, eu acho que nessa questão, como a gente tem muita literatura, né, que nos embasa disso, às vezes o profissional, o atleta, né, o profissional, enfim, ele acaba demorando um pouco mais de tempo para descobrir, para de fato melhorar a performance. E no esporte a gente sabe que nós não temos muito tempo, né? Especialmente no futebol, porque é tudo para ontem. Futebol a gente não tem muito tempo para desenvolver ou para é 1, 2, 3 jogos que você não foi convocado, ficou no banco, né? Você Perdeu a já tem um oportunidade. problema. Então a gente sabe que a assertividade no esporte ela precisa ser muito maior, né? Entendi. Bom, a gente vai entrar no primeiro quadro do programa, que é o Conta Comigo. Uhum, Como é que funciona o teu atendimento, tua clínica? É tá, presencial, é online? Fala um tá. pouquinho do teu Eu atendo trabalho. hoje, né? Basicamente, meu trabalho é voltado à saúde cerebral em 4 pilares, né? Pilar cognitivo. Então, como eu disse, são as demandas cognitivas que eles têm altas demandas. O pilar emocional, que também está extremamente voltado ao esporte. O pilar comportamental, não necessariamente pacientes e atletas que tenham desvio de comportamento, mas tudo que envolve isso, inclusive a parte de liderança dentro das equipes, do grupo, enfim, aí depende da modalidade esportiva. E a parte de neuronutrição, que é essa demanda metabólica e energética, né, do cérebro. Então, aqui a gente fecha os pilares que são importantes para ter saúde cerebral. E aí, claro, obviamente não fica restrito a isso, porque, como eu falei, a gente tem um único organismo, né? Então, se a gente precisar investigar intestino para ter saúde cerebral, a gente vai fazer. Então, o meu trabalho com os atletas é para melhorar a performance através da saúde do cérebro. Né? Como isso? Eu levanto a bandeira, Fábio, de que o esporte começa no cérebro. Né? Até porque o atleta, ele não consegue executar nenhum movimento que não tenha um comando do sistema nervoso central para o sistema nervoso motor, né? Sim. Então, o cérebro é quem comanda. E se o cérebro, que tem uma alta exigência para ser funcional, não tiver bem suprido, isso compromete a performance, por mais que o atleta treine incansavelmente. Né? Então, o meu trabalho, basicamente, é cuidar da saúde cerebral dos atletas. Que legal. Parabéns, Amanda. Obrigada. A questão da saúde mental, né? O cérebro, ele também sofre desgaste ou distúrbios, né? É como assim, o overtraining, o treinamento físico em excesso. Sim. E se a gente trabalha o mental em excesso, a gente tem problemas também, por exemplo, enxadristas, que praticamente é o mental que eles trabalham, né? Totalmente, né? Então, eu já entrevistei vários enxadristas no programa e eu sei que eles exigem muito da capacidade cognitiva. E é muito comum, por exemplo, distúrbios como ansiedade, insônia nesses atletas, né? Sim. Como lidar com isso? Potencializar a capacidade cerebral sem prejudicá-la. Eu costumo falar do que eu chamo de aquecimento cognitivo. Né? Vamos pegar um atleta que não é o caso desses, mas nenhum atleta, por exemplo, um atleta de futebol, ele não levanta da cama ou da cadeira e vai direto entrar em uma competição, porque ele precisa passar pelo período de aquecimento para conseguir entrar em campo. Né? E para quem
e até atleta de futebol, mas para quem tem muita demanda cognitiva, é importante ter esse aquecimento cognitivo para ajudar nesse sentido, mas ele também não pode ser extenso, né? Como um aquecimento de um atleta que vai jogar futebol, ele não pode ficar ali muito tempo aquecendo, porque senão ele consome da energia. E é a mesma coisa para o cérebro. Precisa-se, tem vários tipos de treinos que fazem esse aquecimento cognitivo. Eles têm normalmente um tempo de aproximadamente 5 minutos, não pode passar disso, mas ele ajuda a fazer com que o cérebro ligue e se concentre mais. Então, você tem uma alta performance, né? Então, nesse sentido, é algo que poucos profissionais falam, mas que faz uma diferença muito grande. Então, é o aquecimento cognitivo bem feito, bem executado, que vai ajudar nessa performance de melhorar a função cerebral, sem contar os treinos, né? Quando a gente fala dessa questão de demanda de atenção, eu gosto e eu trabalho muito com eles com inibição de campo visual, por exemplo, com membros não dominantes. E aí a gente entra num conceito de que a gente precisa estimular muito a neuroplasticidade. O treinamento do cérebro gira em torno disso, né? O treinamento cognitivo gira em torno disso. Então, você tendo um olhar, fazendo os treinamentos periódicos da forma correta e colocando em prática o aquecimento cognitivo antes de competir, faz muita diferença. Interessantíssimo. Você falou em trabalhar membros não dominantes, né? Sim. Está relacionado à ambidestria ou não? Na verdade, aqui a gente não fala de ambidestria e de parte motora necessariamente, mas eu estou falando de estímulos neurais mesmo para a construção de competências diferenciadas. Então, obviamente, vai ajudar na questão motora, mas não é esse o ponto-chave, né? Tem até atletas que eu atendo que eu passo alguns exercícios, eles falam, nossa, melhorou o drible. Eu falo, que bom, essa é zero intenção de melhorar o drible, não é essa a intenção, não é esse o ponto, mas se está melhorando, que bom. Então, a gente tem essa melhora, mas não funciona dessa forma, né? A intenção mesmo é você fazer com que o cérebro crie conexões neurais novas, para que você gere competências diferentes e saia um pouco do modo automático, né? O principal exemplo que eu dou é que a gente tem, por exemplo, você quer ver, da automatização do cérebro. É um processo benéfico, né? Sem automatização seria quase que impossível a vida, mas a gente não automatiza somente o que é bom. E aí é um ponto que o trabalho e a neuroplasticidade, ela ajuda nisso. Então, vamos pensar aqui, você está na sua casa à noite e acaba a luz. Você sabe que não tem luz, mas se você entrar no banheiro, você vai fazer o quê? Vai apertar o interruptor. Isso é um processo de automatização. Só que a gente automatiza, como eu falei, coisas boas, coisas não boas, pensamentos bons e pensamentos não bons. E a única forma de você conseguir melhorar é através desse conceito de neuroplasticidade, que é altamente exercitada por esses estímulos, onde você usa membros não dominantes. Além do que, isso faz com que você melhore também a questão cognitiva, principalmente a atenção. Eu falo, se eu passar para você agora um exercício aqui, onde você precise trabalhar com membros não dominantes ou de olhos fechados, por exemplo, eu garanto a você que você vai estar 100% focado no momento presente. Tem como pensar em outra coisa. E hoje é o que falta muito nos atletas também. Então, essas atividades, elas ajudam nesse sentido. E, em consequência, a parte motora vem junto. Que bom, né? Mas não é a intenção principal. Então, quanto mais sinapses, melhor, é isso? Quanto mais conexões Quanto mais neuronais... conexões, melhor, né? E quanto mais... não é só a conexão, mas eu preciso também ter neurotransmissão, eu preciso de neurogênese, eu preciso de neuroplasticidade. São várias coisas, né? E aí a gente vai estimulando várias coisas através de pontos diferentes. Então, através da alimentação, o sono, como você colocou, a água é importantíssima, a oxigenação boa. Então, uma pessoa que tem dificuldade de respirar, a primeira coisa que você tem que tratar é isso, porque senão falta, em certa forma, oxigenação no cérebro. Então, a questão de inflamação. São vários pontos, né? E essas são uma delas. Interessantíssimo. Vamos voltar para o aquecimento da cognição. Como é que ele é feito, Amanda? Através de meditação? Como é que... Não necessariamente, né? A meditação, eu gosto também, ela ajuda muito, mas são treinos mesmo como esses que eu falei com você agora. Então, você pode fazer movimentos com as mãos, você pode fazer movimentos com os pés, mas movimentos que não sejam fáceis. Movimentos que você precise colocar uma determinada atenção para executá-los. Então, uma coisa simples aqui, por exemplo, que poderíamos fazer. Você pega o seu celular, antes é que
depende muito da modalidade esportiva, né? Mas você pega aqui o seu celular, você vai mandar uma mensagem, sei lá, para alguém que você costuma mandar antes de competir, você vira isso de ponta cabeça, então você digita com teclado de ponta cabeça. Vai exigir uma demanda. Então, tem vários estímulos que podem ser usados como aquecimento cognitivo, desde que ele não seja automático. E desde que ele vá demandar que você faça aquilo que você vai ser mais exigido na competição. Entendeu? Então, um atleta que ele precisa de alto nível de atenção, ele vai fazer um aquecimento cognitivo que vai gerar ele esse estímulo, entende? Não pode ser puxado, né? Não. 5 minutinhos, que nem você 5 falou, minutos. né? Não pode, porque Para não senão a gente... desgastar e perder performance Perfeito, também, senão né? a gente coloca a gente, no lugar de colocar, né, e a gente tira, a gente começa a recrutar demais da atenção e aí falta no momento de competir. Exatamente. Durante a competição, a exigência é muito maior, né? Exato. Então, é uma preparação também Perfeito. mental para Perfeito. a performance. Mas né? também de nada adianta fazer só o aquecimento, né? Você precisa desse estímulo com frequência diariamente. Diariamente. Você tem Diariamente. que estimular a Diariamente. capacidade cognitiva. Diariamente. É a mesma coisa um atleta de vôlei, por exemplo. Ele tem que treinar diariamente, né? Sim. Então, essa questão de demanda do cérebro também é interessante que seja feito todo dia. Eu vi na Índia, o sistema educacional deles é bem interessante, que eles ensinam as crianças a escreverem, tanto com a mão esquerda como com a mão direita, a mesma letra. Isso ajuda também na... Sim. Tem até um atleta meu, o Zanocelo, ele foi dar uma entrevista, ele falou, Amanda pede para que eu desenhe com os pés, escreva com a mão esquerda, com a mão não dominante, e de fato eu passo muito para eles isso. Eu até brinco, eu falo, ó, tem exercício que eu vou passar, se a gente fizer na frente dos outros, vão achar que a gente é doido, tá? Vamos cuidado. Mas ajuda sim, ajuda bastante, principalmente nesse sentido. Então, aqui a gente não tem esse ensino, mas o atleta, por exemplo, que quer ser ambidestro, né, ou chutar tão bem com a perna esquerda como com a perna direita, esses treinos acabam ajudando bastante. Então, tudo é trabalhado. Se você trabalhar, você consegue chutar tão Sim. bem com a perna esquerda quanto com a direita. Com certeza, com certeza. Mesmo não sendo a dominante. Mesmo não sendo a dominante. E isso claro que vai não exigir... prejudica em nada a questão mental, né? Não, pelo contrário, não. Não, e assim, hoje a gente já vê atletas, por exemplo, destros, atletas de futebol que chutam melhor com a esquerda ou que atuam em posição que são exigidos bastante da perna não dominante, né? Então, isso é possível através de bastante treino e bem comum, inclusive. Bom, ao menos comum nos meus pacientes, todos fazem. Entendi. Todos e passam cada por isso. modalidade é um treinamento mental diferente que você passa. Sim, sim. Existem alguns treinamentos que eles são aplicados para todos, que daí a gente está falando da base, né? E depois você entra em treinos que são específicos para cada uma delas. Então, por exemplo, atletas de arte marcial. Mas isso também não está relacionado, Fábio, somente com a modalidade esportiva, mas também está relacionado com o tipo de perfil daquele atleta, perfil de comportamento mesmo. Então, se o atleta... Porque tem atletas, por exemplo, que precisam estar com um nível de ansiedade maior para entrar numa competição. Então, ele precisa... Eu não posso colocar para ele uma meditação, porque senão não vai funcionar. Já é muito o perfil calmo, né? dele é outro, então ele precisa desse gás. Tem atletas que ele tá tão pilhado que se você coloca isso, não pode. Então ele precisa acalmar. Então são vários pontos de correlação que a gente faz, inclusive esses dos exames para ver a capacidade do cérebro em criar neurotransmissão. E aí você junta esse quebra-cabeça e você consegue então passar um direcionamento assertivo para cada um. Tá. Vamos falar então um pouco do coeficiente de inteligência, o famoso QI. Isso também interfere na performance física de um atleta? O atleta que tem um QI acima da média, naturalmente ele vai ser um jogador melhor de futebol? É que algumas pessoas que têm QI elevado, elas têm alguns tipos de transtorno. E aí, então, isso acaba podendo impactar tanto de forma positiva ou de forma negativa. Não há uma igualdade de falar, nossa, todos que têm o QI alto, até porque eu atendi poucos na minha vida, tá? Não são tantos assim que têm um QI elevadíssimo, mas não tem como fazer essa correlação. Para explicar isso melhor, eu posso dar, por exemplo, para você um exemplo. Vamos pensar assim, a gente sabe que em dias de chuva todo mundo sai com guarda-chuva, né? Então existe aí essa questão de que quando eu estou com o guarda-chuva é porque tá chovendo.
mas não é o guarda-chuva que cria a chuva, entende? Uhum. Então, é essa mesma correlação dessa questão do QI alto com a performance. Então, a gente tem alguns indícios, mas não necessariamente que o QI elevado eleva a performance. Entendeu? Entendi. Então não vai Ficou claro ou interferir. ficou confuso? Não, ficou. Existem modalidades que não exigem tanto, né, da cognição, exigem muito mais do físico. Por exemplo, um halterofilista, né? Então, eu penso que talvez um cara que tem um QI acima da média, um atleta, é força, não é? Sim. Então, É acho que força. não interferiria tanto. Mas a maior parte das modalidades esportivas exigem bastante, né, do cérebro. É uma ou outra só que não, mas a grande maioria exige. Até porque o movimento, como eu falei há pouco, o movimento do corpo, o movimento físico, ele só acontece por um comando do cérebro, Então, né? Então, na verdade, como funciona, né? De forma simples, o sistema nervoso central manda um comando do sistema nervoso motor. E através dessa transmissão que é elétrica, que existe esse comando. Claro que isso interfere na movimentação em si, em casos mais graves, mas isso precisa estar extremamente funcional, né? Esse impulso, até isso a gente tem que pensar. legal. Explica pra gente, porque o intestino é chamado de segundo cérebro, você já viu essa? Sim. O intestino, ele tem... na verdade, hoje a gente não tem um número exato, mas a gente sabe que ele produz, por exemplo, a maior parte de serotonina do corpo humano, né? E existe uma comunicação, o maior nervo do sistema nervoso chama-se nervo vago, e ele faz uma comunicação entre cérebro e partes do trato digestório, coração e tudo isso. Então, a comunicação de intestino com cérebro é feita através desse nervo vago e através de impulsos. Então, o intestino, ele produz muitos neurotransmissores que se comunicam com o cérebro através desse nervo vago. Então, não que a serotonina que é produzida no intestino chega ao cérebro, ela chega através desse impulso. Mas, como existe essa correlação, qualquer sensibilidade ou qualquer ponto ou problema que aconteça no intestino interfere no cérebro. Então, a gente tem no intestino, só explicar de forma resumida, a barreira de proteção dele, e a gente tem no cérebro a barreira hematoencefálica, que é o que protege do que entra ou não. Se eu tenho alguma ruptura no meu intestino, por exemplo, uma desbiose, ou se eu tenho alguma inflamação no meu intestino, automaticamente essa inflamação acontece no cérebro também. Porque existe essa comunicação entre cérebro e intestino que é direta. Então, o intestino comunica com o cérebro comunica com o intestino através desse nervo, e aí a gente precisa do intestino funcional para que o cérebro também esteja. Legal. Você falou em desbiose, né? Sim. E os probióticos, você recomenda? Sim, mas a gente tem que ter cuidado, né, com os probióticos. Por quê? Para que eles servem? A gente tem uma microbiota e essa microbiota ela precisa estar em equilíbrio, né? Se eu tenho até probiótico, que são, em tese, cepas que são bactérias boas, se eu tenho uma colonização de bactérias boas muito maior do que a colonização de bactéria ruim, isso também é um problema. É verdade. Então, a gente tem que sempre manter em equilíbrio. Por isso que a questão de probiótico, vamos tomar... Não é porque é natural ou porque faz bem para determinadas pessoas que faz bem para todo mundo. Então, até para isso, a gente tem que ter essa atenção. Porque senão eu colonizo com um determinado tipo de bactéria muito ali, então meu intestino ela se torna patológica, fica né? extremamente povoado com aquela bactéria e isso não é interessante porque eu preciso do equilíbrio. Então, o probiótico eu oriento, indico, mas para quem a gente tem exames e parâmetros que são favoráveis ou que necessitam de fato. Senão, a própria alimentação e a rotina do dia a dia, você não colocando o que faz mal, já está ajudando, né? Muito ajuda quem não atrapalha, mais ou menos isso. Em excesso ela vai fazer mal, Vai né? fazer mal também. É claro que existem exceções, né? Quando a gente fala usos de antibiótico, então a gente orienta por um determinado período, ou então uma pessoa que está altamente inflamada, que a gente consegue ver isso através do exame, quem já está com quadro de desbiose. Então, para você ter uma ideia dessa correlação, eu já atendi diversos pacientes com pânico, crises de pânico, que na verdade estavam com desbiose e existe então essa correlação também muito forte. Interessante. Bom, o próximo quadro do nosso programa é o Toca o Hino. Nesse quadro a gente homenageia um ídolo do esporte. Uhum. Quem é o cara para você aí no futebol, por exemplo?
Ou qualquer outra modalidade que você tenha. Não tem como, parece clichê, né? Mas não tem como falar de ídolo, de o cara, sem falar do Cristiano Ronaldo no futebol, né? Não tem como pelo exemplo, pela dedicação, pela idade que já tem performando em alto nível. Então, eu acho que... E é o exemplo de muitos jovens que vêm aí nessa geração. Então, ele é o ídolo e ele é o exemplo de muitos deles. Então, não tem como não falar dele, né? Dedicado, né? Disciplinado, né? Cara que tá aí até hoje jogando bola Em 40 alto nível. anos, né? Em alto nível. Exemplo, né? Semelhante a ele, só o Nenê, né? Que também já tá ali com altíssima idade, performando em alto nível e colocando muita gente no chinelo, né? O brasileiro, né? Foi seleção, né? Sim. Fluminense, jogou em vários Paris clubes, Saint-Germain, né? foi pra fora, né? É teu paciente também ou não? Já foi. Legal. Vamos agora, então, para um momento histórico. O que mais te marcou na tua carreira profissional, atendendo atletas de alta performance? Algum ídolo que você tenha conhecido na tua clínica, no teu consultório, enfim? Eu sei que quando vocês fazem essa pergunta, vocês querem algo mais pontual, né? Mas eu falo que eu tenho o privilégio de ter isso todos os dias. Então, acho que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço que quando eu vejo qualquer tipo de evolução ou quando eu consigo melhorar a qualidade de vida de quem não tinha, para mim isso já é uma vitória, sabe? Então, posso pegar exemplos, por exemplo, um atleta profissional do Corinthians que tinha um trauma de cobrar pênalti. Então, chega no final de um campeonato, ele cobra o pênalti. Então, isso é incrível, né? Eu vibro muito. Ou um atleta que tinha aquela coisa do peso da camisa, né? Eu fui emprestado para um time menor, chega lá, sou incrível. A hora que eu volto para o meu time, eu tenho medo. Ou até mesmo as coisas mais simples, né? Um atleta que coloca ali como objetivo, vou fazer 3 gols na partida e faz. Depois de vários jogos sem fazer gol. Então, eu acho que diariamente eu sou surpreendida com essas histórias, assim, de superação. E isso faz parte diariamente da vida do atleta e da minha também, né? Mas tem algum caso que tenha te marcado, assim, diferentemente? É um caso que aconteceu mais grave, né? De um atleta que ele perdeu os pais e... Então, por um determinado momento, ele estava passando por uma situação emocional bem delicada, até pensando em suicídio e tudo isso. E hoje é um atleta que está em alto nível, é um atleta que está super bem emocionalmente. Então, acho que o caso mais marcante é esse. Legal. Praticamente foi salvo, né? Fico feliz de ter contribuído com isso. Vamos para o último quadro do nosso programa. Infelizmente, nosso tempo está voando. Sim, imagino. E a gente vai agora para a aposta de ouro. Falar um pouquinho de Olimpíadas. Você acha que o Brasil conquista o ouro em Los Angeles? O que você acha da equipe olímpica brasileira? A gente tem chance? Eu acho que a gente tem que acreditar, né? Isso faz parte. Então, vamos falar que sim, tem chance sim, vamos chegar e vai dar certo. E vai Brasil, né? Vai Brasil. Amanda, olha, foi ótimo conversar com você. Infelizmente, nosso tempo encurtou. Sim. Eu queria tuas considerações finais agora, se você puder passar teus contatos, tuas redes sociais. Sim. Eu sou mais ativa em rede social no Instagram, né? Então, lá tem um link, tem todos os contatos. Enfim, e até alguém em caso queira mandar alguma pergunta, eu estou lá à disposição. Agradeço demais pelo convite, viu, Fábio? Você foi muito bem-vinda. Muito obrigado aí pelas tuas orientações. Tem o Instagram mesmo, é? É Amanda Ciaramicoli. @Amanda Ciaramicoli com C. Legal. Pessoal, essa entrevista vocês podem conferir na íntegra no YouTube, a gente também publica no Spotify, os cortes vai para o Instagram do Caminhos do Ouro e também para o TikTok. Muito obrigado pela audiência, ficamos por aqui e até o próximo episódio de Caminhos do Ouro, o videocast Quem Quer Vencer na Vida e nos Esportes.